chegou o dia de falar sobre o Internacional aqui no Guia Tático do Campeonato Brasileiro do Futuri. Para a gente falar sobre a equipe de Miguel Ángel Ramírez, como ela constrói jogo, como ela ataca, como ela se defende, como ela se porta nas bolas paradas, tudo isso você vai conferir aqui no vídeo de hoje. Mas antes eu peço de novo, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, porque isso é muito importante aqui para a gente continuar crescendo durante o Campeonato Brasileiro e também durante as próximas competições que estão chegando no futebol mundial. Bom, vamos falar sobre esse time do técnico Miguel Ángel Ramírez, que chegou para substituir Abel Braga, que substituiu Eduardo Cudê, que substituiu Odair Hellmann. 4 treinadores muito diferentes e que o Inter hoje coloca um técnico espanhol adepto do jogo de posição. Algo que a gente vai explicar em breve. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um texto e um podcast que a gente fala um pouco mais sobre o jogo de posição em si. O Miguel Ángel Ramírez chega com essa missão da luta pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, e dentro do seu elenco tem um jogador que, além de pedir espaço, até porque nesse momento não é titular, tem sido uma peça importante desde o ano passado, que é Yuri Alberto. A gente vê os números muito bons, né, de gols, de finalizações, né, do XG por finalização, um número bem interessante que o Futuri Pro disponibiliza, né, a possibilidade de fazer o gol a cada finalização. São números bem interessantes do Yuri Alberto, as corridas sem bola, né, fazer aquele movimento para receber o passe longo e o seu posicionamento, né, finalizando sempre dentro da área, né, um cara que se movimenta bastante apesar de ser um centroavante, não aquele paradão, né, um cara de mais velocidade, mobilidade, tem jogado também pelo lado do campo em alguns momentos, mas para a gente entender um pouco mais sobre essa equipe do Miguel Ángel Ramírez, bora pro campo tático e entender como é que funciona o Internacional. Vem comigo. O técnico Miguel Ángel Ramírez tem um time praticamente definido para esse início de campeonato brasileiro, com o goleiro Marcelo Lomba, o lateral direito neste momento é o Rodinei, mas o Saravia vai ganhar a vaga assim que o lateral direito deixar o Internacional ao final de maio. Zé Gabriel e Cuesta formando a dupla de zaga com o Moisés na lateral esquerda. O meio-campo com o Dourado, Edenilson e o Tyson sendo esse meia esquerda, né, por dentro. A gente explicou um pouco mais sobre isso na sua chegada, vou deixar aqui em cima o vídeo sobre o tema. Patrick por um lado, Palácios pelo outro e o Galhardo tem sido o titular como esse centroavante. Então o time não deve mudar muito. Tem o Yuri Alberto para entrar, Paulo Guerreiro, né, ainda pelos lados do campo a torcida pede muito o Caio Vidal, mas a tendência tem o Bosquilha voltando de lesão também, jogadores que podem vir a entrar nesse meio campo do Colorado, mas o time deve ser esse. E aí a gente começa a falar justamente sobre a construção de jogo, porque o Miguel Ángel Ramírez é um cara adepto do jogo de posição. E dentro disso, vou deixar aqui na descrição do vídeo um texto sobre o tema, né, a gente fala sobre a saída de bola, que tem o goleiro Marcelo Lomba participando efetivamente da saída de bola, sempre que o adversário não pressionar tanto. Que aí ele é o cara que auxilia o Cuesta e o Zé Gabriel, com o Rodrigo Dourado ficando numa zona um pouco mais adiantada, né? E aí o Dourado sendo esse primeiro passe à frente da linha de marcação. Então o Lomba ele acaba tocando muito na bola. Mas de maneira geral, quando o adversário começa a pressionar, geralmente com 2 jogadores, um em cima de cada zagueiro, o Dourado vai baixar entre os zagueiros Cuesta e o Zé Gabriel e vai ser esse terceiro homem para gerar superioridade numérica no setor. O Moisés e o Rodinei, eles têm a função de jogar um pouco mais por dentro, né? Eles sobem uma linha, mas buscam essa zona mais interior, então eles vão servir como um passe mais próximo. O Edenilson e aí o Tyson um pouco mais adiantado, mas numa saída de bola onde o time acaba se moldando desta forma neste momento. Então o Edenilson pode vir a fazer uma saída de 3+1, auxiliando ainda mais Dourado, se a pressão ela seguir aumentando do adversário, da mesma forma que o Inter pode começar a fazer uma saída até mais sustentada às vezes, para atrair o adversário para o seu próprio campo e aí buscar o contragolpe, mesmo tendo a bola, um contragolpe com a bola para esses 3 jogadores, para o Palácio, para o Patrick, para o Galhardo. Então há algumas ideias nesse sentido. O passe vai ser sempre mais curto, mas esse jogador, o 9, ele tem que estar bem pronto para receber um passe rasteiro e forte para fazer o pivô de costas, pode ser para um dos interiores, dos internos também, mas eles têm que estar prontos para receber jogo de costas, senão progressão mais gradual com os zagueiros, né, carregando a bola, os laterais vindo um pouco mais para essa zona de meio espaço, jogadores se movimentando e aí a gente tem o time do Inter preparado para atacar na zona ofensiva. E aí quando a gente fala do Inter atacando, o Inter já progrediu com a bola, o Dourado começa a subir um pouco mais, já vira essa primeira opção de passe, né? Ele já sobe entre os zagueiros, e aí nós temos
Edenilson, na entrelinha, mas atacando muito esse espaço. Um cara de muita chegada, ele tá fazendo algo de um meio-campista muito completo, né? Ele ajuda para receber o passe para levar ela para entrelinha, ele ataca esse espaço para receber um passe mais longo, então o Edenilson é muito importante nesse sentido. Moisés e Rodinei, os laterais que jogam um pouco mais por dentro, mas não são aqueles laterais que jogam totalmente por dentro, né? Quando a bola tá do lado direito, a gente vai ver o Moisés fechando um pouco mais, é bem verdade, para estar aqui no setor, né? Quando a bola for do lado esquerdo, né, que ele vai estar um pouco mais nessa base da jogada, o Rodinei também fecha um pouco mais no setor. Mas de maneira geral ele joga um pouco por dentro, não totalmente como meio campistas, mas nessa zona de meio espaço, né? Esse corredor aqui que não é bem na amplitude máxima, mas também não é um corredor central, é um meio espaço entre as duas coisas. O Edenilson na entrelinha, o Taisson, ele sempre vai estar aqui recebendo, buscando as costas da defesa adversária, na entrelinha de novo, né, nas costas do volante adversário, para em 1-2 toques já abrir o jogo, tocar rápido. O Taisson melhorou muito isso nesse sentido no Internacional. Os pontas são os caras que geram esse jogo 1 contra 1. O Miguel Ángel Ramírez falou muito sobre o Patrick, do seu 1 contra 1, né, pelo lado esquerdo. A diferença do momento que ele trabalhava com o Abel, na verdade, é só que ele não parte mais tão de trás, ele já vai estar lá bem próximo, rente à linha lateral, para partir para esse 1 contra 1, seja para tocar para trás, seja para finalizar uma jogada, mas o Patrick busca esse 1 contra 1 do lado esquerdo. Do lado direito, Palácios deve ser esse cara também, para gerar o 1 contra 1. E é claro que existem algumas vezes alguns movimentos, né? Se o cara vem mais por dentro, aí a gente vai ver o lateral mais por fora. Mas a tendência tem sido os pontas mais por fora, buscando essas jogadas, e aí o lateral passando nesse corredor. De novo, no meio espaço, entre lateral e zagueiro adversário, formando geralmente triângulos, né? O Edenilson, Rodinei e Palácios de um lado, Moisés, Taisson, Patrick do outro, né? Agora com o Patrick lesionado tem jogado o Maurício ali na função. E aí tem esse cara, o centroavante, que diferente, assim, não é exatamente centroavante para receber toda hora cruzamentos, o Ramírez já falou sobre isso também, é um cara que se movimenta, né, se movimenta para abrir espaço, para fazer um pivô rápido para uma tabela, né, para sair da área em alguns momentos, mas também muito para atacar o espaço nas costas do adversário num desmarque mais curto. E por isso, e a gente até colocou os números do Yuri Alberto naquele momento, o Yuri Alberto é muito importante nesse sentido. O Yuri Alberto, quando entra, ele faz muito bem esse ataque ao espaço, né? Um cara muito rápido. O Galhardo, ele tem mais esse controle, né? Tem sido ido muito bem de costas. O Guerreiro é um cara que pode atuar nessa função, mas o Yuri também briga por uma vaga, apesar de jogar também pelo lado do campo. Mas de maneira geral, o Inter ataca dessa forma, dentro do seu jogo de posição. O Dourado como esse passe de retorno, os laterais um pouco mais por dentro, os internos nessa zona de entrelinha e os pontas bem abertos para gerar essa amplitude, com o 9 se movimentando bastante. A gente ainda pode ver algumas outras alterações com o Yuri ou com o Galhardo, ou tendo pelo lado o Maurício, né, que às vezes joga um pouco mais por dentro e abre esse corredor para o lateral, mas de maneira geral é assim que tem jogado o Internacional na fase ofensiva. E aí a gente fala do momento defensivo desse Inter. Fase defensiva do Internacional tem, com o Taisson, marcação em 2 linhas de 4. Né? Os dois, Galhardo e Taisson, fechando os espaços para desgastar um pouco menos até o camisa 10, né? Nesse retorno ao futebol brasileiro, nessa sequência de jogos, e aí marcações totalmente por zona, né? Vai chegar desse lado, né, no lateral, vai pressionar o Palácio, vão fechar essa linha, né? Vão começar a tentar fechar um pouco mais esse espaço, sobe a marcação. Então vai tentar fazer uma marcação alta esse Internacional, sempre no setor, e aí com 2 linhas de 4 para descansar um pouco mais o Taisson. Quando não tá o Taisson, né, na equipe, aí o time jogando num 4-1-4-1 defende um pouco mais, às vezes pressionando até mais alto, uma pressão mais forte, e aí, mas geralmente vai ser essa marcação onde o adversário vai tentar sair jogando, né, vai vir mais de trás, o Taisson vai fechar esse espaço no zagueiro, vai fazer esse movimento, o time vai começar a fazer um movimento para fechar esse espaço com 2 linhas de 4 e uma marcação mais zonal nesse momento, mas uma marcação mais forte, uma pressão em quem tiver com a bola. Nas faltas laterais, Rodinei, que tem sido um dos principais assistentes do futebol brasileiro no ano, faz esse cruzamento mais para dentro da área, e a peça-chave nesse esquema é o Cuesta. O Cuesta chega muito, ele vai da entrada da área atacando esse espaço. Não foi por acaso que ele fez assim 2 gols na Libertadores. Ele vinha o cruzamento
mais por dentro, e ele já fazia a cabeçada, né? Chegava com o Zé Gabriel na segunda trave, o Patrick também, o Galhardo, o Dourado mais a primeira trave, mas a arma ofensiva do Inter na bola aérea acaba sendo o Cuesta, algo que a gente vai ver também nos escanteios ofensivos. Nos escanteios ofensivos até mais, né? Com o Cuesta e o Zé Gabriel chegando mais nessa área, movimentação desses três jogadores, um na primeira trave, um mais ao centro e um na segunda, mas os zagueiros, de novo, os zagueiros são as peças-chave para receber esse cruzamento entrando na área, atacando o adversário para ganhar na velocidade, às vezes quando é marcação individual, na imposição, né, pelo alto, por chegar na área, diferente de estar, né, parado esperando o cruzamento. Então, de uma certa forma, essa tem sido a arma a chegada desses dois zagueiros na bola aérea ofensiva. E aí a gente fala da bola aérea defensiva. Na bola aérea defensiva, diferente das faltas laterais dos adversários, onde o Inter marca por zona, nos escanteios defensivos o Internacional marca individual. Dois jogadores ficam nessa zona de pequena área e na primeira trave, esses são os únicos jogadores que ficam por zona, e os outros, marcação individual no seu adversário. Então é difícil a gente tratar aqui que o Cuesta vai ficar aqui, o Zé Gabriel vai ficar lá, porque de fato, marcação individual nas bolas paradas defensivas, pode ser considerada mista porque tem dois jogadores na zona? Até pode, mas de maneira geral, como a gente acompanha muito mais jogadores individualmente marcando, eu até trataria mais como marcação individual do que uma marcação por zona nos escanteios defensivos do Internacional. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o teu like, ativa as notificações, se inscreve aqui no canal e compartilha com os amigos o Guia Tático do Futuri em parceria com o Campeonato Brasileiro. Você pode clicar na playlist e acompanhar todos os outros vídeos, lembrando, um time por dia, sempre às 6 horas da tarde aqui no canal. Valeu, um grande abraço a todos.